Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. Graça e paz, Deus abençoe seu dia em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 7 de setembro de 2023. A porção diária de hoje tem como título Sal da Terra. Leitura bíblica, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal tornar-se insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Com toda certeza você já comeu sal. Na verdade, o sal é uma dessas coisas que está presente em nossas vidas, nos nossos dias, que nós acabamos de não percebê-lo. De tão comum que ele é no nosso dia a dia, nós não damos conta de quantas vezes nós o consumimos durante um dia. Na verdade, nós só percebemos quando ele falta ou quando ele está em excesso. O sal ele está presente na vida do homem desde tempos longínquos. A descoberta do sal ela abriu um leque em possibilidades para os agrupamentos humanos primitivos. Não havia-se geladeira. Algumas centenas de anos atrás ele era utilizado para armazenamento, para conservação dos alimentos. No tempo de Jesus, o sal era a substância que conservava os alimentos. Por isso, quando Jesus busca algo para simbolizar seus discípulos, ele encontra no sal o exemplo perfeito para nos representar. Jesus ele coloca em nossos ombros a responsabilidade de nós salgarmos a terra. Jesus diz que nós devemos fazer a diferença. E ele também nos pergunta qual uso nós faríamos de um sal que perdeu a sua força conservadora. A conclusão de Cristo é simples: ser lançado fora. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele quer deixar claro que nós devemos ser diferentes de uma matéria sujeita à rápida decomposição e apodrecimento. Ele coloca sobre nós o chamado para sermos um povo que conserva os seus caminhos da verdade, justiça e compaixão. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você já experimentou em colocar um pouco de sal na sua boca? Já parou para analisar a reação dele? Mesmo em pequenas quantidades, já percebeu a força que esse sal tem quando nós resolvemos ser sal da terra? A força que ele exerce na vida de outras pessoas. Não são muitos que querem fazer a diferença e salgar um mundo perdido e em processo de destruição. É mais fácil nos adequar aos tempos, mas mesmo em pequenas quantidades. Um povo que resolve ser sal, ele não tem outra opção senão marcar o mundo onde vive. Por isso que o princípio do sal ele é forte. Assim como os profetas não eram muitos, mas deixaram seus nomes, influenciaram, marcaram o coração de gerações. Alguém que resolve ser sal, mesmo sozinho, ele deixa uma marca e conservará a verdade de uma vida com Deus na alma de todos que cruzam o seu caminho. Não me diga que você tem sal em sua vida, que você é sal e nada acontece. Eu gostaria de falar para você mais uma passagem bíblica acerca do sal. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, ponde nele sal. E lhe trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. E disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. A Bíblia relata que esses homens moravam em uma boa cidade, mas eles tinham um grande problema: as águas eram estéreis. Não só como as águas eram estéreis, elas causavam infertilidade e frutos não nasciam ali. Muitas vezes talvez seja essa a situação das nossas vidas, por não ser frutíferas. O lugar é bom, você está colocado em um ótimo lugar, em uma ótima igreja, em um ótimo ambiente, mas as estatísticas mostram que o pecado às vezes avança mais que o reino de Deus. Talvez isso aconteça em nossas vidas, no dia a dia, que tem tudo para dar certo, mas ainda não rompeu. Esse era o drama daqueles homens que foram buscar o profeta. A solução de Deus foi simples, diferente de nós. O Senhor não recorre a grandes coisas complexas. Tudo que os céus precisam para curar as águas de um lugar é um vaso, um prato e um pouco de sal. O profeta pede um prato novo,
novo, um vaso novo, um recipiente disponível para ser cheio. Por acaso você já foi chamado de vaso por alguém depois que se converteu? Eu já. Sabe por quê? A palavra de Deus nos ensina. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja sempre de Deus. Ou seja, o profeta estava usando símbolos. A mensagem de Deus para nós é de que ele precisa de homens e mulheres. De uma forma ou de outra, a presença de Deus sempre vem sobre a vida de um homem. No entanto, não se engane, Deus não usará aquele homem. Somente um vaso cheio de sal sarará as águas inférteis. Alguém precisa ter sua vida cheia de fogo, cheia de sal, para então curar as águas de um lugar. Quando o profeta deita, derrama o sal sobre aquelas águas, a Bíblia nos diz que elas são curadas. Talvez tudo que precisa em sua casa, na sua família, no seu ministério, na nossa cidade, na nossa nação, precisa de um homem cheio de sal. Quando o fogo de Deus estiver sobre nós, sobre mim, sobre você, não perca tempo. Corra aos mananciais de águas, corra a sua família, corra a sua comunidade e seja sal. E não há dúvida, as águas serão curadas, frutos virão abundantemente e o mundo, as pessoas, sua família, verá que a verdade ainda se conserva viva e atuante, como nos dias de Jesus e dos profetas. Um homem cheio de sal, nem todo o inferno poderá parar. Gostaria de orar com você nessa manhã. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, dia após dia, que venhamos ser o sal da terra, a luz do mundo, salgar vidas, dar sabor, tornar ambientes estéreis em ambientes frutíferos e produtivos. Nos ajuda, nos dê da Tua graça, é o que nós te suplicamos, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.